Oi, pessoal, boa noite. As mulheres, né? Marina, Patrícia, Vanessa, mais alguém por aí? Nossa última aula também foi, assim, uma aulinha depois, eu acho que entrou mais alguém, mas começamos às 3. Oi, tudo bom, Marina? Queridas, então, assim, mais uma aula, temos poucas aulas até a nossa prova, né? Estamos ganhando mais alunos que eram da tarde, a gente fez um mesh lá, né? Então a turma cresceu, só não cresceu em quantidade aqui, né? Que pena. Vamos ver se o pessoal vai entrando. Então, nestes 2 períodos, a orientação da direção lá do curso é que eu trabalhe língua portuguesa nesses 2 períodos e deixe a redação para a gente ver ao sábado, né? A aula de redação, a princípio, seria um aulão no sábado, que também está com pouca gente, pessoal. Eu começo a aula sábado às 8, vai até às 8h40, né? Então, é 40 minutos, assim, oi, Vanessa. E aí, a gente vai trabalhar bastante no sábado. Então, para dar conta de tudo, a gente vai começar com a questão da gramática, né? E, e se sobrar um tempinho, a gente inicia uma redação. Eu quero ver se eu consigo trabalhar com vocês aqui um pouquinho de redação, tá? Apesar da orientação ser da redação só no sábado. Tá bom? Vamos lá, então. Nós vamos começar, gente, dando uma revisada importante. Vou dividir uma tela aqui com vocês. Vocês já têm esse material no grupo, tá? Que é classes sociais. Olha como é que eu estou com a redação na cabeça. Classes gramaticais e todos os meandros que envolvem este conhecimento básico da língua portuguesa, que depois é pré-requisito para análise sintática, é pré-requisito para concordância, é pré-requisito para regência verbal, né? A gente precisa dominar bem as classes gramaticais, tem muita coisa de pronome bem importante, muita coisa de conjunção bem importante, de artigo, de diferenciação entre adjetivo e advérbio. A URGS, pessoal, ela trabalha bastante com essa questão gramatical, de reescrita de trechos, né? De passar um trecho que está no singular, por exemplo, para o plural e ver que palavras que mudam. Então, se eu mudar a palavra tal, quantas outras palavras vão modificar também? Então, às vezes é plural, às vezes é singular, às vezes é masculino, feminino, enfim, eles fazem essas reescritas. Pedem também que o candidato identifique qual a melhor forma de reescrita, né? Então, assim, a gramática, ela aparece bastante, coisa que não aparecia no Enem, né? Mas ela aparece bastante nas questões da URGS. Então, gurias, eu vou começar dividindo uma tela com vocês aqui, que vocês têm aí, né? E a gente vai conversando sobre elas, tá? Vamos ver se apareceu aí. Classes de palavras, guria, sim? Ainda não, prof. Ainda não. A tela preta. Pois é, eu estou vendo aqui. Vou tentar de novo, espera aí. Não sei o que aparece. Deu? Agora deu, né? Tá, eu acho que ela custa um pouquinho para baixar. Então, gurias, assim, ó. Vocês têm ali classes de palavras, tá? São 10 classes de palavras. Classe gramatical me dá a função daquela palavra na frase. Então, a classe dos substantivos, ela nomeia os seres, dá nome para todos os seres, né? Os artigos têm os definidos ou determinados, os indeterminados. Né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que fica melhor para acompanhar. Peraí. Então, assim, ó, aqui nos artigos, né, só temos estes artigos aqui, os definidos ou determinados e os indefinidos, né? Tem gente que confunde um pouquinho o artigo com preposição, então tem que
saber bem a diferença, né? O artigo, ele tem umas questões bem importantes de contexto e de poder de substantivação de qualquer outra classe gramatical. A princípio, o artigo vai na frente do substantivo. Ele define ou indefine o substantivo, mas ele também tem o poder de transformar em substantivo qualquer outra classe que ele esteja à frente, né? Depois nós vamos ver mais adiante nos próximos slides. Mas aí nós temos os adjetivos que caracterizam o substantivo, nós temos os pronomes que substituem ou acompanham o substantivo, nós temos a preposição, que é uma palavra de ligação, nós temos as conjunções, que são bem importantes, que também são palavras de ligação, elas ligam dentro de uma mesma frase uma ideia com a outra, entre frases, entre os parágrafos, as conjunções dão essa ideia de coesão que o nosso texto precisa, né? Então é uma classe bem importante. Temos aqui as interjeições, que são palavrinhas assim importantes dentro de alguns contextos, mas elas não têm uma função sintática específica, elas são aquelas palavras ou expressões, né, que vão evocar emoções, sentimentos, ai, ui, socorro, cuidado, socorro, me ajude, né? Então, são palavrinhas assim sem grandes significados. Temos o verbo, este sim é um outro, junto com o substantivo, é um outro grupo bem importante, gramatical, né? São os verbos que exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza, e a partir dessa ideia verbal, nós vamos ter as ideias de verbo com sentido completo, como os intransitivos, ou que dependem de um complemento, como os transitivos diretos e indiretos. Então, esse tipo também de ideia de complementação verbal que vão trazer os objetos, gente, os objetos diretos e indiretos, é bastante cobrado na URGS, tá? E aí, da gramática, a gente já vai para a ideia da sintaxe. Temos os advérbios, que fazem com o verbo o que o adjetivo faz com o substantivo, né? Os advérbios os advérbios, eles dão uma circunstância, dão uma informação para os verbos, né? Para um adjetivo e também para outro advérbio, nós vamos ver em exemplos, tá? E temos, finalmente, os numerais, que são quantificadores dos substantivos. Então, gente, dessas 10 classes gramaticais, eu posso dividir em 3 grupos, tá? Eu tenho aqui o grupo do substantivo, que é uma palavra, digamos assim, que sempre vai ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, né? O substantivo, ele é um centralizador, uma palavra muito importante, e com ele trabalham concordando no feminino, se o substantivo está no feminino, essas outras 4 classes gramaticais também vão estar no feminino, no masculino, no plural, no singular. Então, eles acompanham, são determinantes do substantivo. Então, quais são elas? Nós temos aqui o artigo, que trabalha com substantivo, o adjetivo, que trabalha com substantivo, o pronome, que trabalha com substantivo, e o numeral, que trabalha com substantivo. Tá? Então, no grupo do do substantivo, eu tenho o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Então, essas 5 classes gramaticais, elas pertencem a um mesmo grupo sintático. Se muda o substantivo, mudam todas as outras, né? A regra geral é concordância, igual, né? Plural, plural, singular, singular. Tem algumas exceções, e a aula de concordância vai ser, eu acho que a próxima, tá? Que é bem, bem importante. A URGS pede bastante essa questão de concordância nominal e verbal, principalmente de substantivos compostos, né? Então, eu tenho o que mudam, as 2 palavras do composto muda só a primeira, muda a segunda, né? Quando eu tenho um substantivo e 2 adjetivos, ou 2 adjetivos para um substantivo, enfim, a gente vai dar uma olhadinha depois, né, bem nisso aí, tá? E depois eu tenho o grupo do verbo, pessoal, olha aqui, ó, tá aqui o grupo do verbo, que é uma outra palavra que está lá no predicado, que forma o outro grande grupo das classes gramaticais, né? Que ele existe uma oração sem sujeito, mas não existe uma oração sem predicado, e o verbo está lá no predicado. Então, se eu não tenho verbo, eu não tenho oração, eu não tenho período. É uma classe gramatical bem importante. E o advérbio vai fazer duplinha aqui com o verbo, né? Vai ser verbo e advérbio. Eles fazem uma dupla ali de relações, né?
o advérbio se refere ao verbo. O advérbio também pode se referir, por exemplo, a um adjetivo ou a um pronome. Por exemplo, vamos pegar o verbo correr, tá? Pegar um advérbio de intensidade. Eu corri muito, um advérbio de lugar. Eu corri no estádio, na pista, um advérbio de tempo. Eu corri ontem, hoje, amanhã, nas férias, enfim, né? Então, aí o advérbio está trabalhando, está se referindo, está dando uma informação, uma circunstância para o verbo. Vou pegar um adjetivo e eu vou dar um advérbio para esse adjetivo, né? Sou, sei lá, inteligente. Sou muito inteligente. Vou dar uma intensificada nesse adjetivo, né? Vou fazer esse advérbio modificar esse adjetivo. Vou pegar um advérbio favoravelmente, né? Por exemplo, é um advérbio. Então, ele agiu certamente favoravelmente ao verbo, ou com certeza favoravelmente ao verbo, ao réu, tá? Então, eu estou quantificando, dando circunstância para o advérbio, para o adjetivo ou para o verbo. Então, o trabalho gramatical do advérbio é trazer circunstâncias de tempo, de modo, de lugar. Eles têm uma pontuação específica, né, gente? Eles precisam sempre estar marcados por vírgula quando esse advérbio está antes do verbo. O lugar adequado dele na ordem direta é depois do verbo, lá no final da frase, ele não precisa nem ser virgulado. Agora, se eu deslocar esse advérbio para antes do verbo, eu tenho que virgular. E é muito comum nos textos, nós começarmos o nosso texto, a nossa redação, períodos, né, parágrafos, às vezes, com um advérbio que sintaticamente vai ser o adjunto adverbial. Todo advérbio gramatical, sintaticamente, é chamado de adjunto adverbial. Então, eu começar com adjunto adverbial. Na sociedade da Grécia Antiga, vírgula, ideia de lugar, né? Sei lá, em tempos de Brasil político, vírgula. Então, eu estou dando uma ideia de tempo, não é um tempo, né? Enfim, essas ideias deslocadas do pós-verbo, aquilo que vem antes, então eu tenho que virgular, tá? E é bem importante essa virgulação lá nos nossos textos. Então, verbo e advérbio vão trabalhar juntos, ficou aqui a conjunção, a interjeição e a preposição, que são 3 palavras de ligação, tá? A interjeição não, a interjeição ela é aquela expressão de sentimento, mas a preposição e a conjunção são classes gramaticais de ligação. E a conjunção dentro dos textos, né, dentro do escrito, é o que dá coesão. Elas são palavras de ligação e elas transmitem uma ideia para aquelas partes do texto que elas estão ligando, tá, pessoal? Então, dito isto, nós vamos aqui para o slide seguinte, que vai mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó. Dentro dessas classes de palavras, né, são as classes gramaticais, então eu tenho 2 grupos. O grupo das... E é bem importante vocês saberem isso, gente. Nessas questões de reescrita, aquelas palavras que vão variar, que vão mudar, e as que não vão mudar. Até para ver a diferença de classe gramatical, que às vezes a gente confunde como advérbio e adjetivo, ou pronome e adjetivo, às vezes a gente confunde. Então, assim, ó, as que são variáveis, as que vão ter mais de uma forma de serem escritas, as que vão ter feminino, masculino, plural, singular, enfim, vai ter variação, né? São as do grupo do substantivo, né? O próprio substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e o verbo. Então, o verbo ele não varia em feminino e masculino, mas ele varia em plural e singular, e ele também varia na pessoa, primeira, segunda pessoa, eu, tu, ele, né? E nós, vós, eles, vai variar, né? Vou escrever diferente. E o grupo dos invariáveis, então, é o advérbio, ele é sempre escrito daquela forma, é uma palavra que não tem plural, não tem singular, não tem feminino, não tem masculino, ele vai permanecer daquele jeito, independente da variação que ocorra
com o próprio verbo, que é com quem ele se relaciona geralmente, né? Ou com outras palavras da frase. As preposições, elas não variam, o de, o da, o do, o em, o para não o para verbo, mas o para preposição, né? Preposição por, né? Perante, ante, após, até, né? Durante. Então, nós temos sempre a mesma forma de escrita. E as interjeições também, né? Ai, socorro, enfim. Bom, então, na dúvida, é um adjetivo ou é um advérbio? Eu tento fazer um plural, tento fazer um feminino. Vocês vão ver depois nos exemplos que os advérbios não mudam. Eu posso dizer, tem exemplos, tá? Não quero me deter aqui, depois tem exemplos. Enfim, então, gente, classes gramaticais variáveis, são todas as do grupo do substantivo e mais o verbo. As demais classes são invariáveis, tá? Elas não têm nenhuma variação de singular, plural, feminino ou masculino. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Dentro da língua portuguesa, gente, tudo é contexto. A gente tem que ver quais são as palavrinhas que às vezes vão ter a mesma palavra, diferentes contextos e diferentes classificações. Então, o contexto deve ser levado em conta tanto para uma leitura compreensiva de um texto, por exemplo, quanto para a identificação de função sintática, de classe gramatical, de regência verbal, a questão de concordância, tudo é o contexto, tá? Então, vamos ver exemplos aqui, ó. O homem velho caiu, o velho caiu. Então, eu tenho a palavra velho aplicada a dois contextos diferentes. Então, o substantivo aqui, ó, é homem, né? O homem que era velho, então, velho aqui é um adjetivo para homem, certo? Aqui, o artigo o está substantivando a palavra velho. Então, o substantivo aqui não é nenhum outro que não o que era adjetivo lá na outra frase, né? Então, aqui eu tenho um adjetivo que assume uma função de substantivo porque foi colocado à sua frente um artigo o. Então, o velho caiu, né? Então, atenção ao contexto. Tanto o substantivo homem quanto o adjetivo velho são variáveis. Se homem mudar para mulher, ou homem mudar para homens, o adjetivo vai mudar para velha e vai mudar para velhos, enfim, vai fazer a mudança junto, né? O artigo o aqui, ó, o para os, o para a, né? Tudo variável. O verbo caiu, caíram, cairei, cairemos, né? Vai variar também, tá? Atenção aqui, gente, ó. Às vezes a gente se depara com algumas questões, e não são poucas vezes, né? Em que a pergunta é, se eu inverter a ordem do substantivo e do adjetivo, vai haver mudança de contexto? Eu vou estar dizendo uma coisa diferente? Às vezes muda, conforme a ordem que são colocados os substantivos e os adjetivos, o sentido é um. Neste caso aqui, um rebelde jovem, um jovem rebelde. Eu tenho uma diferença, né, de significação. Então, o substantivo aqui é rebelde, ó. É um rebelde que era jovem, podia ser um rebelde velho, um rebelde inteligente, um rebelde discreto, um rebelde. Estou falando aqui do rebelde, né? Aqui, ó, um jovem. Então, esse substantivo agora, o jovem, um jovem, né? Este jovem era rebelde, né? Mas então eu estou falando de coisas, de classes gramaticais que se alternam dependendo da colocação, tá? Então, atenção ao contexto. Agora, a palavra certo, olha aqui, ó. Um certo homem apareceu, apareceu o homem certo. Qual é a classe gramatical, gurias, da palavra certo na primeira frase e na segunda? Vocês arriscam um palpite aí? Um certo homem, qual é a classe gramatical desse certo aí? O que vocês acham? Ninguém arrisca um palpite?
eu tenho aqui o substantivo homem, né? Um homem apareceu. Se eu digo um certo homem, ó, e eu mudar para mulher, uma mulher apareceu, uma certa mulher apareceu. Este certo aqui, ó, ele não é um adjetivo de homem, ele está acompanhando este substantivo, ele é um pronome que acompanha, um pronome indefinido que acompanha o substantivo homem, tá? Então, um certo homem, um homem que eu não sei bem quem é, um certo homem apareceu aí, tá? Então, no outro período, o homem tem a característica de ser o homem certo, é o homem certo que apareceu. Então, aqui nessa situação, eu tenho a mesma palavra com classes gramaticais diferentes. A primeira é um pronome indefinido, no segundo período eu tenho um adjetivo e muda, então, o contexto completamente, né? Um certo homem e um homem certo são coisas diferentes, tá? Aqui, gente, o voar dos pássaros, ó, eu tenho um verbo a princípio, né, o verbo voar, mas eu estou substantivando esse verbo com o adjetivo, o artigo o, né? E aqui o pássaro vai voar, aqui ele funciona como verbo, né? Vai voar, gente, é uma locução verbal. Eu troco vai voar, vai é o verbo auxiliar, voar é o verbo principal dessa locução verbal. Então, quando eu digo vai voar, eu posso trocar por o pássaro voará, né? Então, o verbo vai aqui, ele vai auxiliar o verbo principal voar com o tempo verbal, a pessoa, né? Vai dizer como é que esse verbo vai se conjugar se ele aparecer sozinho, né? Aqui foi a um jantar, né? Então, a palavra jantar aqui é a cerimônia, né? Aquele momento de refeição à noite, e fui jantar, jantar aí como verbo. Então, as classes gramaticais variam conforme o contexto. Esta aqui, ó, muito aluno está estudando. O aluno está estudando muito. A palavra muito, ela é vira e mexe, ela aparece nas questões da URGS, né? Ou querendo também saber a questão de classe gramatical, ou querendo saber a variação, a concordância, né? Então, esse muito aluno está estudando, né? Se eu botar aluna, muita aluna está estudando, então ela varia. Se ela varia, ela pode ser adjetivo, pode ser, não é advérbio, né? Ela pode ser ali um pronome, e é um pronome aqui, muito aluno. Eu não sei quantos alunos, mas muito aluno está estudando. Então, é um pronome que está acompanhando o substantivo aluno, né? E é um pronome indefinido. Já que o aluno está estudando muito, eu tenho um advérbio de intensidade que me informa o quanto o aluno está estudando. Muito, pouco, né? Bastante, enfim. Então, aqui eu tenho um pronome e aqui eu tenho um advérbio, certo? Advérbio não vai mudar. As alunas estão estudando muito. Ele permanece escrito da mesma forma, tá? Ele tem, olha aqui, uma maneira muito diferente de usar a palavra bastante aqui no plural, ó. Ele tem bastantes figurinhas, e aqui no segundo período eles estudam bastante, né? Então, o bastante, pessoal, ele também pode ser adjetivo, ele também pode ser advérbio, né? Ele também pode ser pronome. Então, a gente usa o bastante sempre, geralmente como advérbio, não é sempre, mas geralmente como advérbio. Fica esquisito na nossa linguagem coloquial usar o bastantes flexionado no plural. Então, aqui, ó, ele tem bastantes figurinhas, ele tem muitas figurinhas, ele tem, não sei bem quantas, bastantes, né? Então, gente, esse bastante aqui no plural, ele é um pronome indefinido também, que está acompanhando aqui o substantivo figurinhas e está ali concordando com aquele plural, né? E é bem esquisito, a gente estranha um pouquinho.
Já aqui, ó, eles estudam o quanto? Bastante. Ele é um advérbio de intensidade, né? O bem e o mal habitam em nós, né? Ela canta bem, eles cantam mal. Classe gramatical de bem, mal, nas duas circunstâncias, né? Ó, o bem, eu estou falando do substantivo, o nome, né? O mal, artigo na frente, outro substantivo. Então, aqui, bem e mal são nomes dados a sentimentos, a emoções, né? E aqui, ele canta como? Ele canta bem. Elas cantam como? Cantam mal. Então, aqui eu tenho um advérbio de intensidade, né? Então, eu tenho palavras iguais para classes gramaticais diferentes, né? Aqui seria sinônimo de bondade, de maldade, né, pessoal? Aqui, o pessoal se engana bastante, né? O lobo mau, o lobo é mau, está perseguindo o porquinho bom. Então, quando é que eu uso mal com L, mal com U, bem ou bom, né? Então, mal é um adjetivo aqui, né? Ó, o adjetivo de lobo. O lobo mau, um U. Aqui o porquinho é bom, né? Adjetivo de porquinho, não é bem. Bem, advérbio, né? Ou se eu substantivar através de um artigo, né? Então, o contrário de bom é mal, com U. O contrário de bem é mal, com L. Então, se eu lembrar do lobo mau e do porquinho bom, ou do lobo mau, do lobo bom, fica mais fácil, né? Agora aqui, gente, há pouco eu estava revendo uma prova de anos anteriores da URGS e tinha uma questão com este aqui, ó, só, o sós, só, né? Então, assim, estou só, estamos sós, estou só na primeira parte da prova, estamos só na primeira parte. Então, nós temos aqui a palavra só, que pode significar sozinho, e aí ele ele faz um plural, né? Estamos sozinhos, estamos sós. Eu estou sozinha, eu estou só. Então, ele faz essa concordância, né? Agora, se eu digo assim, ó, eu estou só na primeira parte da prova, eu estou apenas na primeira parte da prova, ela está só na primeira parte, eu fiquei só naquela sala, não fui para o resto da casa. Então, aí é um advérbio, mas nessa situação inicial aqui, estou só, estamos sós, ó, que é variável, né? Então, aqui eu tenho um adjetivo de sozinho, né? Certo? E aqui eu tenho um advérbio, estou apenas, só, né? Aí não vai mudar, certo? Então, aí eu tenho que prestar atenção sempre ao contexto, gente, para ver não só a classe gramatical, mas também ver a questão de mudança de significado, tá bom? Vamos ver um outro aqui. Então, assim, uma classe gramatical que a gente tem que botar um olho bem crítico, bem atento, é a classe dos pronomes. Então, gente, um pronome, ele faz uma série de coisas, inclusive nos nossos textos, né? São palavras de retomada, são palavras de ligação, são palavras que dão coesão, são palavras que retomam um termo que está na frente, uma palavra que retoma um termo que eu ainda vou dizer, né? Eu uso pronomes relativos, que está ali embaixo, com os quais eu retomo situações, retomo lugar, dou ideia de posse, né? Então, atenção aos pronomes. Os pronomes oblíquos, que nós vamos ver depois lá no outro slide, eles vão vão fazer as vezes de objeto direto, de objeto indireto, né? No lugar da palavra, eu substituo por um pronome oblíquo. Então, assim, os pronomes são bem importantes. Inclusive, se nós formos analisar quantos tipos diferentes de pronomes existem na nossa língua, nós vamos ver que é a classe gramatical que, junto com as conjunções, tem mais subdivisões. Então, eu tenho os pronomes pessoais do caso reto,
eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, vós, convosco, nos, conosco, se, si, consigo, que repete, o singular e plural é igual, né? Eu tenho que depende, esses pronomes oblíquos, dependendo da terminação deles, eles vão ter o lo, las, né? Enfim, o no, o na, e por aí vai, né? Nós temos os pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, nosso, nossa, vossa. Tem os pronomes de tratamento, você, senhora, senhorita, vossa alteza. Eu tenho os pronomes indefinidos, né? Alguém, algum, tudo, nada, enfim, né? Tem vários tipos de pronomes, gente. Então, eles são bastante usados, diferenciados, né? E servem para muita coisa nos nossos textos, nas nossas questões escritas, tá? Na nossa situação de comunicação. Então, vamos começar aqui primeiro, gente, tendo uma ideia que duas classificações bem importantes também dentro das exigências lá da nossa prova da URGS, é quando um pronome substitui o substantivo, quando ele é um pronome substantivo, como nesse primeiro exemplo, alguém chegou. Quem chegou? Alguém. Esse alguém, ele está ocupando uma posição de núcleo do sujeito ali, ele está ocupando o lugar do substantivo, mas ele é um pronome, né? Ou quando ele é um pronome que nós chamamos de pronome adjetivo. Ele acompanha, o substantivo é amigos, e ele tem um pronome acompanhando. Então, ele é um pronome que chamamos de adjetivo. Ele é um pronome, mas ele é classificado como pronome adjetivo porque ele acompanha um substantivo, tá? Por exemplo, uma outra curiosidade aqui, ó. Qual é o pronome qualquer? Faz plural. Ele acompanha qualquer homem pode ocupar este cargo. Como é que eu vou botar essa frase no plural? Quaisquer homens podem ocupar. Então, o pronome qualquer, apesar de eu não dizer qualqueres, né? Mas o plural de qualquer é quaisquer. Então, numa questão onde eu tenho que identificar concordância, ou identificar que palavras vão mudar junto com o substantivo, o qualquer muda também, tá? Então, aqui eu tenho uma outra curiosidade também bem comum, né? Então, assim, os pronomes demonstrativos. Este, esta, isto, ou esse, essa, isso. Então, usando o te, ta, to, né? Eles se referem a palavras ou expressões que estão à frente. Aqui também tem um T, ó, T, né? Que estão à frente. São ideias que ainda não foram ditas. Então, exemplo, aqui tem um falante, ó. Esse falante aqui eu já volto para ele, tá? Mas então, assim, este, esta, isto vão se referir a coisas posteriores à palavra, posteriores ao pronome. Por exemplo, a verdade é esta. Ó, agora eu vou dizer a verdade, você me ama. Certo? O resultado sairá, não saiu ainda, nesta semana, não nessa semana, nesta semana que vem, ainda não saiu. Tá? Ó, estes olhos, um T, né? Que a terra há de comer um dia, né? Então, olha aqui, ó, eu não falei ainda na palavra olhos, a palavra olhos está à frente, não foi citada, né? Estes olhos, eu só peguei para um ditado, né? Popular aí. Né? Então, assim, dentro de um texto, este, esta, isto, se refere àquilo que vem adiante, tá? Se eu estou por exemplo, me referindo a um objeto ou a alguém que está próximo de quem fala. Eu sou o falante, tá? E eu estou com esta caneta na minha mão, tá bom? A caneta está na minha mão, então eu estou falando com você, segurando com a caneta perto de mim. Como é que eu vou dizer? Esta caneta é minha. Vocês que são falantes,
estão longe, estão distantes da caneta que está comigo, está em meu poder, vocês vão dizer, essa caneta é sua. A caneta que está comigo, que está longe de vocês. Então, a caneta fica próxima de mim, eu digo esta. A caneta fica longe, perto do ouvinte, fica essa, né? Então, estes pronomes aqui, ó, o esse, com 2 S's, o essa e o isso, né? Ó, referem-se a coisas ditas no passado. Passado também tem 2 S's, né? Então, frente com T, aquilo que está à frente, T, e ali 2 S's de passado. Então, e também vai se referir perto do ouvinte, né? Então, assim, ó, você me ama. Essa é a verdade, essa que eu já disse. Então, dependendo de onde está colocado a verdade, né, eu vou usar o esse ou essa. Pessoal, em questões onde vocês têm que reconhecer qual é a melhor redação, ou a redação mais correta, ou que não está de acordo com a norma padrão, eles às vezes trocam esses pronomes de uso, né? Usam 2 S's quando é para usar o TE e vice-versa, né? E a gente precisa reconhecer, tá? Então, a norma culta pede essa diferenciação. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa, com 2 S's, nessa manhã, amanhã já passou, já acordei, já passou amanhã, acordei atrasado. Então, eu estou contando, ó, nessa manhã, acordei atrasado. Essa caneta ao seu lado é sua, ó, eu estou longe da caneta, a caneta está do teu lado, tu é o ouvinte, eu sou falante. Então, eu pergunto, essa caneta que está aí contigo é sua? Esta que está aqui comigo é minha, tá? E aí, um lembrete aqui da importância dos pronomes relativos, tá, gente? Pronome relativo é aquele pronome que retoma um substantivo anterior, tá? Só tem um pronome relativo, que é o cujo, que está aqui embaixo, ó, que varia, cuja, cujos, cujas, cujas, né? Ele dá a ideia de posse e retoma a palavra que está na frente dele. Os outros todos, o que, o qual, quem, o onde, retomam substantivos anteriores a ele, tá? Eu tenho aqui, apesar do pronome ser pronome relativo, né? Eu tenho aqui uma classe que, a princípio, toda ela é variável, ela muda. Os pronomes relativos, eles não são todos variáveis. Eu tenho aqui, ó, um que é invariável, a menina que chegou, o menino que chegou, as crianças que chegaram. Então, este que está retomando menino, menina, crianças, ele retoma estas palavras anteriores, mas ele não muda, ele não faz concordância com elas, né? Ele representa aquelas palavras, mas ele permanece do mesmo jeito. O pronome relativo qual? O pronome em si, ele diferentemente do que, ele vai concordar. A menina a qual chegou. As meninas às quais chegaram. O menino o qual chegou. Então, aqui o qual vai mudar, vai ter um artigo aqui na frente dele, a qual, o qual, né? Ou uma preposição da qual, do qual, dependendo da regência do verbo, e o qual ali vai mudar de singular para plural, né? Pronome quem? Este aqui é invariável, ele é como o que, ele não muda, ele pode ter uma preposição, geralmente eles são preposicionados. A pessoa de quem falei chegou, né? Com a qual falei, de quem falei, né? O quem só se refere à pessoa, o qual e o que se referem a retomam pessoa e objetos, coisas, né? O onde ele serve só para lugar e ele também é invariável. A casa onde nasci, né? Então, quando eu digo a casa onde nasci, eu estou dando duas informações, né? Eu nasci numa casa e eu tenho esta casa e eu nasci nesta casa, né? Então, este onde está retomando casa.
eu posso colocar ali uma preposição, a cidade de onde eu vim, né? Então, depende, quem vem vender algum lugar, né? Vai a algum lugar, mas vender algum lugar. Então, eu posso ter uma preposição na frente do onde. E o mais chatinho aqui é o cujo, pessoal, que é o único pronome relativo que dá a ideia de posse. A cortina cuja janela está quebrada é branca. Então, eu estou falando da cortina da janela. Então, é um pronome que saber usá-lo nos nossos textos, lá na nossa redação, é bem importante. Mostra assim, que a gente tem um domínio da linguagem culta, de estruturas bem adequadas, assim, de estruturas de período bem formal, né? Vai evitar que eu repita palavras, vai retomar uma coisa que eu já disse, funcionam como conectivos, né? E eles só têm que cuidar no uso, que às vezes eu posso precisar de uma preposição na frente deles. Tem isso aí no estudo da regência verbal, eu vou perceber, tá bom? Vamos para o próximo aqui, que é o último. Então, aqui, pessoal, mais algumas curiosidades sobre as classes gramaticais, tá? Então, assim, quando eu falo de pronomes pessoais oblíquos, gente, os oblíquos são aqueles que se referem, que retomam, né, os pronomes pessoais. Então, o pronome eu tem a ver com me, mim, comigo. O pronome tu, né, pessoal, tu, tem a ver com oblíquo te, ti, contigo, e assim por diante, tá? E esses pronomes oblíquos, eles fazem a função sintática de completar verbo, de ser complemento de verbo, de ser objetos diretos ou indiretos, tá? Então, vocês vejam aqui, ó. Quando eu tenho... Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Tá. Quando eu tenho o pronome como objeto direto, ó, me, o te, o se, o a, o nos, o vos, o os e o as, né? Podem funcionar como objetos diretos. Os que sempre vão funcionar como objetos diretos é o e o a, o os e o as. Em que situação? Estou falando da minha bolsa, tá? Que está lá na mesa. Traga aqui. Traga o quê? A bolsa. Então, objeto direto. Agora eu estou falando lá dos meus sapatos. Comprei os ontem. Esse os retoma sapatos, refere-se a sapatos, é um objeto direto. Comprei o quê? Né? E essa ideia de verbo completo intransitivo, verbo incompleto transitivo, nós vamos ver numa próxima aula, tá? A gente retomar um pouquinho isso aí, porque essas questões de complementos verbais ou não, enfim, de funções sintáticas, a URGS, ela capricha nisso aí também, tá? Mas vocês já têm esse conteúdo, a gente só está dando uma revisadinha, tá? Então, também vão funcionar como objetos indiretos, e eu tenho o único que sempre será o objeto, como o os, o a e o as, sempre serão objetos diretos, o lhe, ou lhes, né, sempre também vai remeter a uma ideia de complemento indireto. Dei-lhe um presente. Dei o quê? Um presente, objeto direto. Dei para quem? Para você, ou a você. Então, esse lhe, ele é o complemento indireto, né? Não, isso não, há outros pronomes como o me, o te, o se, o vos, né? Aí a gente tem que ver a regência do verbo para ver se é objeto direto ou indireto. Mas o os, o a, o as e o lhe sempre são certos. Os 4 primeiros objetos diretos e o lhe, objeto indireto, tá? Agora, pensando aqui no o, no a, no os e no as, né? Eles têm as suas formas afetadas pelo final do verbo. Por exemplo, quando o verbo terminar em vogal, este pronome, o, a, os, as, mantém a sua forma original, tá? Por exemplo, o verbo sabia termina com a vogal a. Então, se eu quero dizer sabia
o conteúdo, tá? Sabia o bem. Este o significa conteúdo. Sabia o quê? O conteúdo. Sabia o bem. Retomo, né, a palavra conteúdo pelo pronome oblíquo o, sua forma original. Sabia o bem, né? A história da bolsa. Traga a aqui, né? Traga, que termina com a vogal A. Traga a, né? Então, este a retoma a bolsa. Ou traga as, né? Enfim, se for mais de uma bolsa. Agora, se os verbos terminarem em M, em ão ou on, que são formas anasaladas, né? Eu vou trocar este o, este os, a, as por no, na, nos ou nas. Então, a nasalização que aparece aqui, ela vai se refletir no pronome oblíquo. Por exemplo, olha ali, ó, sabiam, né? Sabiam termina com M. Então, eu vou usar também um som anasalado, sabiam no. Fica engraçado se eu disser sabiam o. Isso, esse N colocado junto com o, gente, é por uma questão fonética, para não dar um som truncado, sabiam o. Do nasal eu sigo para o nasal, sabiam no. Fica uma fala mais fluida, né? Então, é um recurso que a língua acha para dar mais fluência, né? Melhorar a comunicação, sabiam no. Então, quando eu tenho uma forma nasal aqui, eu nasalizo também ali, tá? Caso o verbo termine em R, S ou Z, aí já não é mais o no, eu vou ter que usar o lo. Aí eu tiro esse S, esse R e este Z, e eu coloco lo, los, lá, las. Por exemplo, deve comprá-lo. Ó, o verbo é comprar, termina em R. Eu corto este R e boto um lo. Comprá-lo, comprá-los, comprá-lá, comprá-las, né? Amamo-lo. Olha aqui, gente, a norma culta aqui. Que punk o negócio, né? Amamos, termina com S. Né? Eu quero dizer, amamos ele, amamos o menino, amamos o filho. Então, eu vou substituir este filho, menino, homem, por um pronome oblíquo masculino, o. Mas como o verbo termina em amamos, em S, eu tiro esse S e eu coloco um lo, amamolo. Vocês lembram de um dito que tem por aí, filo porque quilo? Pois então, se refere é uma brincadeira, né? Mas o correto, mas está correta, né? É esquisito, a gente pensa que está debochando, está brincando, mas não é. Olha o verbo fiz, né? O verbo fiz termina com Z. Eu tiro este Z e fi, né? Tiro o Z, fica fi, e coloco o lo. Fiz o trabalho, filo, né? Então, assim, ao reconhecer alternativas que estejam adequadas à norma padrão, a gente tem que conhecer, tem que saber essas substituições do objeto direto palavra pelo objeto não, né, por objeto direto pronome oblíquo, tá? Então, filo. Então, amamos quem? Amamos o menino, estilou é objeto direto. Fiz o quê? Fiz o trabalho, estilou objeto direto, né? Então, sempre que eu troco por o, a, os, as, lo, los, lá, las, enfim, no, nos, objetos diretos, tá? Sintaticamente falando, tá bom? Também outra curiosidade aqui com os pronomes, né? Deixe isso com nós dois, né? Esse com nós dois, isso é com nós mesmos. Deixe isso conosco. Então, eu estou trocando ali o nós dois, o nós mesmos, pelo conosco, né?
Deixe isso conosco, é mais formal, é uma maneira mais culta de dizer, em vez de dizer com nós dois, conosco. Eu e mais alguém, né? Deixe conosco. É o plural de nós, né? O conosco é o oblíquo que corresponde a nós. Essa aqui é uma outra coisa que a gente vê muito em placas, em textos, e eu já vi muitos. Essa semana mesmo eu recebi um texto de um colega aí que usou empregou esse mesmo, ou mesmos, esse pronome indefinido aí, num texto que não é bem visto, gente, porque não fica. É uma palavra, é igual etc. O etc. pode ser qualquer coisa, né? Então, a gente não vai usar o etc. A gente tem que determinar bem o que usa o entre outras questões, entre outras situações, não etc., né? É a mesma coisa o mesmo nessa situação aqui, ó. Então, vamos supor que tenha lá uma placa dizendo assim, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado no andar. Não, verifique se ele encontra-se parado no andar. Nada de mesmo. O uso do mesmo, ele tem outros usos adequados. Este de substituir pelo o substantivo, ou de substituir um pronome pessoal, não funciona, não é bem visto na norma padrão, tá? Na norma culta. Então, aqui, ó, tem um outro exemplo. Conversamos com a juíza e a mesma afirmou que. E ela afirmou que. Então, ela, a mulher, a juíza, a jornalista, né? A cantora, sei lá. Então, esse de usar o mesmo, a mesma, para substituir sei lá, uma palavra feminina, não é, ou masculina, no caso, né, o mesmo, não é bem visto pela ótica do padrão culto, tá, pessoal? Não usem. E aqui uma última explicaçãozinha, gente, com relação ao certo e errado no uso dos oblíquos, né? Então, assim, aqui, ó, após a preposição entre, quando aparecer a preposição entre, eu preciso usar o pronome oblíquo mim ao invés de usar o eu, tá? O pronome pessoal eu não aparece. O que aparece é o pronome oblíquo mim. Os outros pronomes podem aparecer, mas o eu não pode, tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Em vez de dizer entre você e eu, estou usando vermelho, deixa eu trocar a cor aqui. Vou pegar um amarelinho, tá? Entre você e eu, tá errado. É entre você e mim, acreditem se quiserem. O eu não pode aparecer quando eu tenho a preposição entre, tá? Entre você e mim. Ao invés de dizer entre eu e você, é a mesma coisa, só alternei, né, a ordem aqui, entre mim e você, tá? Ao invés de dizer entre ela e eu, entre ela e mim. Entre eu e ela, entre mim e ela. Entre tu e eu, entre ti e mim. Entre eu e tu, entre mim e ti, tá? Então, o eu, tu, ele, entre o eu e o tu, a gente troca pelo mim e pelo ti. Tá, gente? Então, isso aí quando aparecer a preposição em. Certo? Eu vou confirmar aqui. São algumas curiosidades, assim, algumas especificidades do uso dos pronomes, né? Ainda tem uma aqui, ó. Esse aqui é o último. Então, gente, de pronome era mais ou menos aquilo ali que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? E aqui nós temos um lembrete, pessoal, das conjunções, que é uma outra classe gramatical bem importante, de reconhecimento, assim, de localização textual, de remissão textual, que é aquilo, esta palavra se remete a quê, retoma o quê, né? Tá ligado? É aquilo que vem antes, aquilo que vem depois, né? Tá dando que ideia.
Então, nós temos dois tipos de conjunções, as coordenativas e as subordinativas. Eu não lembro de ver na URGS cobrando esse tipo de nomenclatura, mas, assim, se é coordenativa ou subordinativa, tá? Mas cobra as ideias, que tipo de ideia está trazendo, ou a conjunção tal está retomando que palavra anterior ou que ideia anterior, né? Enfim, então, as coordenativas, elas ligam orações que não fazem parte uma da outra, né? Ou unem núcleos de um mesmo termo da oração. Então, nós temos aqui ideias, isso aqui é só para vocês até que tem uma boa ideia disso aqui, mas até para usar nos textos, né? Nas nossas redações. Então, a conjunção é o que dá coesão textual, né? Então, ali, ó, aditiva, e, nem, bem como, não, só, mas também. O bem como, mas também é uma excelente alternativa para o e, né, gente? Porque a gente precisa de um e, mas eu já usei tanto e, né? Então, um bem como, um ainda, um mas também, né? Um não apenas, como ainda. Então, assim, eu preciso de conjunções diferentes, aditivas, com a ideia do e, para não ficar né? Então, a URGS cobra muito a questão do vocabulário, da não repetição de palavras. Então, eu ficar repetindo as mesmo conjunções, né? Eu tenho que repetir palavras-chave do meu tema, mas não as outras. As outras eu tenho que mudar. Tá? Então, ideias adversativas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, alternativas ou, né, enfim, conclusivas, explicativas. Aqui, gente, nas subordinativas eu tenho 9 tipos, né? Então, a ideia de finalidade, para quê, a fim de quê, a ideia de proporção, a proporção que, a medida que, quanto mais isso, mais aquilo, mais isso, menos aquilo. Como nós precisamos dessas conjunções para nos ajudar a escrever o nosso texto, né? Então, nas redações, elas são importantíssimas e no reconhecimento do texto, no entendimento dos textos que vão servir de apoio, tanto na proposta de redação quanto para os textos de apoio, os textos das questões, né? Eu preciso ter uma boa compreensão dessas conjunções, né? Tá, gurias? Então, vocês têm aí para consultar na medida em que vocês forem resolvendo questões. Nós temos agora 30 minutinhos e eu vou usar esses 30 minutinhos, posso usar de duas maneiras. Então, eu quero ver com vocês o que vocês querem fazer, tá? Vocês receberam um livro, que é aquele livrinho de revisão, um livro novo, né? Diferente daquele do positivo. Então, vocês têm um livro de revisão da URGS, que é um material excelente, né? Que eu até, deixa eu mostrar aqui, né? Eu estou aqui com a parte de português, tá? Vou botar aqui na frente. Aqui. Tá desfocando, tá, gente? Que eu tenho em PDF também ali, que a gente pode abrir fazendo as questões, que a primeira parte dele é classe gramatical, a gente pode ir fazendo junto, ou vocês podem fazer, tem o gabarito, nas dúvidas vocês me perguntem para a próxima aula, façam toda a parte das classes gramaticais, tem bastante questão de classe gramatical ali, tá? E essas questões todas são da URGS, 95% das questões que aparecem aqui são retiradas de provas da URGS, tá? De vestibular, da URGS, e a gente pode ver dúvidas que vocês tiverem de classes gramaticais na próxima aula, e vamos trabalhar concordância na próxima aula, concordância nominal e verbal, ou pegar agora um pouquinho de redação, certo? Eu quero que vocês se manifestem e digam que tipo de condução vocês preferem para esses últimos 25, 30 minutos que nós temos aí. O que vocês querem fazer? O que vocês pretendem? Senão eu vou escolher. Me diz, eu vou achar que vocês estão dormindo já, me abandonaram aqui, com os nomezinhos ali. Alguém falou, oba, quem falou? Prof, acho que muita gente não tem o livro.
acho que podíamos fazer exercícios, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Eu tenho este livro em PDF, eu vou abrir aqui, vou dividir a tela com vocês, tá? E eu acho que eu vou ver se é possível eu postar o PDF da parte de português do livro para vocês terem acesso, tá? Certo? Mas não vou deixar postado agora, não sou eu que posto, enfim, eu só mando para o pessoal lá, para a Michelle, para as gurias postarem, tá? Mas eu vou dividir a tela com vocês, tá bom? Então tá. Então, eu e a Vanessa acabamos de escolher aqui, tá? Vamos só dividir essa telinha de novo aqui. Não deu, vamos ver. Mudou de lugar. Tá aqui. Tá aparecendo, gurias? Não, prof. Não? Tá. Então, peraí, vamos de novo. Eu não sei o que dá essa. Tá, gurias, só um pouquinho, então, que eu vou tentar aqui de novo, peraí. Peraí, gurias, que não está aqui. Um pouquinho, guriazinhas. Deixa eu abrir de novo aqui. Que fechou o trumbico aqui. Conectando. Dividiu? Não? Apareceu, guriazinhas. Teste de vestibular. Tá carregando. Está carregando. Esperar um pouquinho. De novo. Ó, agora foi. Tá? Estão vendo aí? Testes de vestibular? Sim. Tá. Então, gurias, assim, tem questões bem fáceis, tem as médias e tem as difíceis, tá? Então, o livro começa assim, tem de tudo um pouquinho. Vamos, só deixa eu tirar aqui. Bem aqui pro cantinho, tá? Então, a primeira diz assim, ó. Querem que eu aumente um pouquinho? É mais fácil, acho, para vocês acompanharem. Tá? Melhorou assim? Tá Vamos bom. lá. Tá. Então, vamos dizer, no número 1 diz assim, ó. A regra gramatical de flexão nominal, fácil, plural, acrescentando-se um S ao singular, não se aplica a todas as palavras da língua portuguesa. Qual a alternativa que comprova essa afirmação? Que é daquelas ali, qual que a gente não faz plural, simplesmente colocando um S, na verdade, eu tenho que entender o enunciado, né? Simplesmente colocando um S. Essa está bem fácil. Olha a simplicidade da questão. O que vocês acham? Vamos agora abrir esses microfones, gurias, e falar para a gente agilizar.
Qual é das palavras que eu faço plural, não apenas somente colocando um S do lado? Gente, qual é o plural de mamão? Mamãos? Não, né? Mamões. Então, eu tenho que não só botar um S, como mudar o final da palavra. Então, a alternativa A é a minha resposta. Bênção, bênçãos, degrau, degraus, exame, exames, cidadão, cidadãos. É o mamão que vira mamões. Né? Olha, parece bobagem, mas é questão de plural, singular, de mudança, de variação, né? Número 2, o autor fala da diferença de timbre, tá? Coisas retiradas, recortadas, né? O autor fala da diferença de timbre das vogais tônicas entre olho e olhos. Eu mudo o timbre, né? Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cuja flexão em número, singular, plural, é número, né? Acarrete esta mesma diferença de timbre vocálico mencionado pelo autor. Qual é a pronúncia diferenciada aí? Onde no plural eu dou uma modificada no timbre de voz. De novo, é a nossa letra A, gurias. Tá, não estou esperando muito, senão não vou conseguir fazer muitas. Caroço, caroços, né? Eu não digo cachorros, eu não digo acordos, eu não digo estojos, eu não digo rostos, eu digo caroços, né? Então, a palavra caroços tem um timbre diferente. Número 3. Considere as seguintes afirmações sobre referentes aos segmentos do texto. Então, tem ali, ó. Se escapar do bombardeio... Deixa eu puxar para lá. Se escapar do bombardeio a que está submetido, um achado divulgado anteontem, tá? Enfim, tem um texto, vamos agilizar, vamos lá para a questão, tá? Então, a primeira alternativa diz assim: o substantivo bombardeio refere-se a... Olha a questão de referência que eu falei para vocês, né? Então, tal palavra se refere a quê no texto? Tá? Então, o substantivo bombardeio refere-se às frequentes chuvas de cinza vulcânica que atingem o achado. O substantivo marca refere-se essencialmente a pegadas de crianças. 3. A expressão esses primeiros colonos refere-se aos migrantes que deixaram suas pegadas no centro do México. Gente, qual dessas alternativas é verdadeira, qual é falsa? Nós temos 3 proposições e depois ali as alternativas A1, 2 e 3 são verdadeiras apenas, tá? Deem uma olhadinha. Eu quero que você, antes de eu dizer, eu quero que vocês deem uma olhadinha aí. Querem a minha ajuda para olhar, para agilizar? Eu queria tanto que vocês olhassem com os próprios olhinhos. Olha aqui, ó. Palavra bombardeio, tá aqui, ó. Se escapar do bombardeio a que está sendo submetido um achado divulgado anteontem por pesquisadores do Reino Unido, poderá mudar a história da ocupação humana da América. Esse substantivo bombardeio refere-se às frequentes chuvas de cinza vulcânica que atingem o achado? Não, gente, olha lá, ó. Achou rastros na beira de um antigo lago assolado por chuvas de cinza vulcânica. Então, o lago era assolado por sucessivas chuvas de cinza vulcânica. Não é o achado, né? não era as sucessivas chuvas de cinza vulcânica. Né? Então, a número 1 não procede, não é verdadeira. Número 2, o substantivo marca refere-se essencialmente a pegadas de crianças. Então, está aqui, ó. Segundo eles, pegadas de pessoas descobertas no centro do México teriam 40 mil anos. Né? Embora os registros mais antigos de presença humana no continente não ultrapasse a 13 mil. Ah, não, está aqui embaixo, Marta. Ô, professora. Então, aqui, ó, imagina-se que depois de um desses episódios, um grupo de pessoas, entre as quais crianças, a julgar pelas dimensões das pegadas,
teria caminhado sobre a cinza, deixando a sua marca. Então, o substantivo marca refere-se a pegadas de crianças? Não, refere a pegadas de pessoas, entre as quais crianças. Então, não se refere às crianças, especificamente, né? Então, também não é verdadeiro. A última, a expressão esses primeiros colonos, refere-se aos migrantes que deixaram suas pegadas no centro do México? Ó, novas rotas de migração que expliquem a existência desses sítios muito mais antigos precisam ser consideradas. Nossos achados reforçam a teoria de que esses primeiros colonos tenham vindo pela água usando a rota da costa do Pacífico. Então, esses primeiros colonos, que foram os primeiros migrantes, é que deixaram as suas pegadas no centro do México. Pegadas que viraram um achado que foi divulgado anteontem por pesquisadores, enfim. Então, a número 3, ela é verídica, ela retoma exatamente o que está sendo dito. Então, ali nós temos quais as corretas? Letra C, apenas a terceira. Tá, pessoal? Então, isso aqui é leitura e compreensão do texto, não é interpretação. Essa é uma questão que trabalha com remissão textual, mas a nível de compreensão, tá? Então, eu tenho ali palavras onde eu preciso entender o que faz Lé com Cré ali, né? Número 4, ó, isso aqui também é uma questão de uso de substantivos próprios e comuns, tá? O emprego de inicial maiúscula na palavra Estado é o determinado pelo significado da palavra no texto. Estado refere-se a uma entidade jurídica soberana politicamente, equivalente à nação. Então, quando eu puder substituir Estado por nação, letra maiúscula, né? Em outros sentidos, a palavra é grafada com inicial minúscula. Então, olhem ali, gurias, quando é que naquelas lacunas ali de 1, 2, 3, 4, eu vou usar Estado com minúscula ou com maiúscula? O que vocês acham? Digam aí. Nosso presidente não está confundindo o seu governo com o Estado. Com a nação, né? O governo é uma coisa, a nação é outra. Aqui é um Estado com letra maiúscula. Os estados do Sul, as nações do Sul, não, ali é letra minúscula, né? Os estados do Sul. Então, terceira, o Estado argentino, a nação argentina, letra maiúscula. Nosso Estado tem pouca representatividade no quadro político federal. Aqui, ó, nossa nação no quadro político federal, não, né? Aqui é minúsculo. Então, maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. E nós temos a letra B como resposta. Então, quando eu puder trocar Estado por nação, eu tenho letra maiúscula, tá? Então, substantivo próprio. Número 5. Aqui é um pouquinho de concordância, mas tem... ó, número 5. Via na prosa a vocação linear e finalista do futebol. Tarará, tarará, tarará. Assinale, vou lá para a questão, tá? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas. Então, eu tenho corta-luzes, que é um substantivo composto por um verbo mais um substantivo, né? E quando eu tenho um substantivo composto, gurias, por um verbo mais um substantivo, eu tenho... eu mudo, o verbo não muda, o verbo não, ele permanece igual. O que vai mudar é sempre o substantivo que acompanha, tá? Então, no caso, corta luzes, o corta vai ficar igual, o luzes vai mudar, tá? E depois eu tenho ali, ó, 2 adjetivos derivados de substantivo, né? Então, aqui, estetizante e pasoliniano. Estetizante vem de estética, né? E o pasoliniano vem de um substantivo próprio, do Pasolini. Então, estética, que é o substantivo que vai dar origem a esse adjetivo, na última sílaba não tem S. Então, estetizante vai ser com Z,
quando não tem S, né? Não S, não termina com S, mas um S iniciando a última sílaba, e não tem o S determinante, eu vou para o Z. Então, estetizante será com Z. E pasoliniano vem de Pasolini, que é o substantivo original, né? Então, esse adjetivo derivado pasoliniano tem que ser com I e não com E. Então, nós temos corta-luzes, estetizante com Z e pasoliniano. Então, nós temos aqui a letra D como nossa resposta, né? Vamos mais um aqui. Temos um texto, uma poesia, é alta, magra, então morena, adjetivos, né? Rosto penugento, blá, 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 blá. Vamos lá para a questão. Avalie as seguintes propostas de deslocamento de palavras e expressões do texto, desconsiderando o uso de iniciais maiúsculas e pontos finais. Então, gente, eu tenho que observar, deslocar no texto aquilo que está sendo solicitado aqui. E aí ver o que manteria o significado igual, tá? Que manteria o significado da frase. Então, eu preciso trocar alvos para imediatamente antes de dentes. Então, alvo é um adjetivo, dente é o substantivo. Vamos ver alvos para antes de dentes. Vamos lá. Volto aqui. Aqui, ó, segundo verso. Rosto penugento, dentes alvos. Se eu botar alvos dentes, muda alguma coisa? Não, né? Dentes alvos, alvos dentes, estou falando de dentes brancos, dentes clarinhos, né? Então, aí não muda nada, tá? Mantém o significado, essa inversão de substantivo e adjetivo mantém o significado, tá? Aí, vamos ver o que diz ali. Número 2, deslocar vestidinho para imediatamente depois de simples. Vamos ver se o vestidinho está aqui. Não, está lá atrás. Então, pegar o vestidinho e botar para depois de simples. Ó, vestido simples é uma coisa. É um vestido sem grandes enfeites, um vestido simples, né? Para usar em ocasiões informais. Agora, se eu pegar esse simples e botar na frente do vestido, simples vestido, aí eu já mudei, né? Um simples vestido, um vestido qualquer, não é? Então, assim, dizer um vestido simples, eu tenho um sentido, um contexto. Dizer um simples vestido, eu tenho outro contexto. Então, aqui a inversão, ela muda. Então, a número 2, eu não posso inverter. Ela muda, então eu continuo só com a 1. Número 3, deslocar divino para imediatamente antes de favor. Vamos ver aqui. Ó, tá aqui no último verso, ó. Ou talvez não seja preciso esse favor divino. Esse favor divino é um favor dos céus, um favor dos deuses, né? Um favor divino. E um divino favor, ou talvez não seja preciso esse divino favor. O que vocês acham? Eu acho que não muda muito, né? Um favor divino e um divino favor. Acredito que esse é chatinha, né, gurias? Acredito que não mude. Deixa eu ver o que parece que não muda. Deixa eu ver o que a banca manteve aqui como resposta. Ó, aqui diz que muda. Divino favor é um sentido e favor divino é outro sentido, tá? Então, aqui temos como resposta apenas a número 1. Então, nós vamos enfrentar, gurias, essas questões, assim, de dúvida, né? Mas divino favor, favor divino e divino favor, a banca considerou que muda o sentido, né? Acho até que não muda tanto, mas enfim. Aí, gurias, nós temos espaços para anotações aqui no livro. Eu vou ver se eu consigo botar para vocês isso aqui, ó. Observações sobre adjetivo. Então, esse livro traz aqui informações
poucas informações sobre a teoria, e aí depois, a partir daquela teoria, os exercícios gramaticais daquela parte, né? Vamos fazer um último para encerrar, então, tá? O número 7 diz assim, ó. Entre reescritas da frase, dizer que se trata de uma geração volúvel não passa de simples simplificação abaixo representadas, assinale a que modifica o seu significado. Então, vocês vejam que a URGS trabalha muito com reescrita, gente. Aquilo que muda o significado, aquilo que está de acordo com a norma culta, aquilo que quantas palavras vão mudar. Então, a reescrita é bem importante a gente ter noção. Então, tem várias reescritas ali da A até a E, né? O que modifica o significado? Então, vamos ver. Dizer que se trata de uma geração volúvel não passa de simplificação. Vamos ver como é que fica. Dizer que se trata de uma geração volúvel é mera simplificação. Vocês acham que muda ou não muda essa modificação de tirar não passa de uma simplificação? É a mesma coisa de dizer é uma mera simplificação? É a mesma coisa ou não? O que vocês acham aí? Ela não é. Não passa de uma simplificação, quer dizer que ela não é mais do que uma simplificação. Ela é uma simplificação. Uma mera simplificação, ela é simplesmente uma simplificação. Ela parece assim até alguma coisa meio pejorativa. Parece que diminuindo, tem um valor menor. É uma mera simplificação. É uma simplificação coitadinha, pobrezinha. Tá? Então, é uma pobre, é uma expressão que ela é pejorativa. Então, aqui muda. Olhem a linha tênue que separa, né? Então, aqui nós não vamos considerar, tá? A letra B. Dizer que se trata de uma geração volúvel é apenas uma simplificação. Não passa de uma simplificação, é apenas uma simplificação. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Vamos ver as outras para a gente ver se grita aquilo que muda o significado, né? Letra C. Não é mais do que uma simplificação dizer que se trata de uma geração volúvel. Não passa de uma simplificação, não é mais do que simplificação, né? Dizer que se trata de uma geração volúvel não passa de simplificação. Ela quer saber onde é que muda o significado e não onde é a mesma coisa, né? Tá, eu estou vesga essa hora da noite, né? Aquela única alternativa que muda o significado de acordo com a nossa banca, gente, é a letra E. Então, onde é que eu estou dizendo coisa diferente? Quando eu digo não se limita a uma simplificação, dizer que se trata de uma geração volúvel. Eu inverti a ordem e eu mudei o significado a não se limita a uma simplificação. Quer dizer que daí é mais do que uma simplificação. As outras todas, como disse, eu não sei agora se foi a Vanessa ou a Patrícia, acho que foi a Vanessa, que disse aquele a primeira que era a mesma coisa, e é mesmo, Vanessa, tá? Então, não se limita a uma simplificação, é dizer que ela é mais do que uma simplificação, e é o oposto que está dizendo nosso número 7 ali, tá? Gurias, vamos ficando por aqui, que pena que, não desmerecendo a companhia de vocês, mas que pena que o pessoal não aguenta até as 10 da noite, né? Esses últimos 2 períodos aí é puxado, eu sei que o dia foi fogo, hoje tem o jogo do Brasil, né? Enfim, ganhamos, bonito, né? Acho que nossos horários de português vão mudar para sexta-feira, tá, gurias? E vai ficar pior ainda, porque daí segunda-feira o pessoal já ia devagar, quase parando de noite. Na sexta-feira de noite vai ficar bem complicado, então mas vocês vão receber aviso sobre isso, tá? Então, um beijo de boa noite, fiquem com Deus
e vamos estudar. Boa tá noite, bom? prof. Boa noite, queridas. Obrigada. Tchau. Tchau.